o PL, né, tramitou nas casas legislativas, mudou completamente. E mudou completamente por quê? Por conta de um orçamento impositivo, né, das emendas parlamentares impositivas, por um lado, e mudou principalmente por conta do governo anterior, que não teve nenhum constrangimento de entregar o orçamento da população brasileira, as políticas públicas, para o Congresso. Então, o Congresso se apoderou desse mecanismo, que é, de fato, um mecanismo de realização das políticas públicas, que é o que tem a ver com as OSCs, né? Enfim, aquilo que está no sangue das organizações da sociedade civil. E agora a disputa que se começou a fazer desde 2013, com a chegada do Lula 3, é retomar o orçamento brasileiro para o programa que foi eleito nas urnas. Então, claro, o Congresso tem um papel importante? Tem, é claro que tem. A gente não está negando o papel do Congresso brasileiro na execução de emendas, na destinação de recursos públicos, mas o fato é que esse processo, essa relação, ela está muito desequilibrada ainda. Então, esse cenário ele é um cenário importante para a gente entender que tipo de atuação que tanto nós no governo quanto a sociedade civil podem ter e podem se aliar para somarem forças no sentido de buscar, enfim, novas normas ou o que quer que seja, no sentido de garantir uma tramitação de temas, inclusive, que são temas de direitos humanos, de garantias de direitos, temas sociais, que hoje também se ressentem muito de um parlamento que majoritariamente, não sei se majoritariamente, mas tem um extremismo. O meu ministro agora ele está usando o termo extrema-direita pervertida. Então, que nós temos ali ícones da extrema-direita pervertida e que também não tem nenhum constrangimento de levar suas pautas da maneira mais aberta, enfim. E mudou também a forma de comunicação, né? Então, as redes sociais, a forma de pressão para os parlamentares, eu acho que também tem uma alteração importante nesse sentido. E basta a gente relembrar o que foi a PEC das praias, e o PL do anti-aborto, enfim, a maneira como isso se colocou nas redes sociais e tomou um vulto, né, viralizou, aí os parlamentares o que não aconteceu, por exemplo, no caso do PL da saidinha. Né? O PL da saidinha, que é um PL não tão popular, vamos dizer assim, que fala de um tema do sistema penitenciário, e ele não teve esse impulso, essa força da sociedade civil para falar em relação ao PL da saidinha. Então, acho bem importante a gente falar sobre isso. De qualquer maneira, a SRI e o governo federal criaram uma agenda, que é a agenda estratégica do governo, agenda prioritária do governo, que se chama Agenda União e Reconstrução. Essa agenda ela é dividida em 7 eixos, e são aqueles projetos de lei que têm maior impacto. Né? A gente fez uma construção com os ministérios enviaram para a gente quais seriam os projetos prioritários em tramitação no Congresso, e a gente faz, então, um monitoramento e um acompanhamento muito ativo, né, desses projetos, que são os projetos prioritários. Dessa agenda, que é a Agenda União e Reconstrução, que é essa bonitinha aqui, dessa agenda, são 57 projetos, e só no primeiro semestre desse ano, a gente fez um balanço, a gente conseguiu aprovar 18 projetos estratégicos. Ano passado, 2023, todo, a gente aprovou 17. Então, claro, temos eleições, a gente vai ter esforço concentrado, não é um segundo semestre trivial como dos outros anos, mas o fato é que a gente conseguiu, o governo teve força para aprovar 18 projetos estratégicos no Congresso, ainda que a gente tivesse algumas desses elementos adversos em relação ao Congresso Nacional.
Então, eu acho essa agenda, União e Reconstrução, eu acho que é muito importante trazer ela para cá, para essa discussão, porque, e esse raio-x da agenda, o que significa isso do ponto de vista da articulação de governo, e aí eu acho que é especificamente em relação ao papel da SRI, mas acho que tem um ponto bastante importante aqui, que é como que a sociedade civil pode impactar a construção dessa agenda. Então, acho que isso é um debate que eu quero fazer aqui com todos vocês, sobre de que maneira que a gente pode se aliar ao governo e aos ministérios para que os ministérios encaminhem projetos que a sociedade civil entenda como estratégicos para o Brasil e para o governo. Então, essa é o segundo momento da fala é para falar um pouco sobre essa agenda União e Reconstrução, que muitas vezes ela fica. O ministro Padilha tem falado bastante sobre ela nas entrevistas que faz, enfim, mas a gente não sabe até que ponto isso de fato chega. E eu acho importante que a mobilização das organizações também possa impactar a construção dela e a repactuação dela, que agora a gente vai entrar num momento de repactuação. E, por último, falando um pouco sobre o momento atual, eu tinha falado com a Yumi, quando a gente conversou e ela fez o convite, que talvez seria importante trazer um levantamento dos PLs, de interesse, mas eu imaginei que eu imagino que vocês tenham esse raio-x do que é dos projetos que. Então, eu acho que é importante pensar um ou outro. E aí, o que eu queria trazer do parlamento é aquela velha história da criminalização das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais. Então, a gente tem dois momentos bem agudos nesse sentido. Um que é a CPI das OSCs, enfim, não sei como é que ficou chamada, das ONGs, de novo, no Senado, e a CPI do MST na Câmara. Acho que esses dois pontos são dois momentos assim, bem agudos. A CPI do MST ela teve uma reviravolta ali no final, mas isso não impediu os parlamentares de apresentarem projetos leoninos, então, como o projeto que é uma grande preocupação nossa, que é esse projeto que criminaliza as ocupações urbanas e rurais. Eu acho que na Câmara saiu urbanas, Tenho a impressão de que na votação da Câmara teve uma emenda que tiraram as ocupações urbanas. Eu acho que mantiveram só as rurais. Mas é um projeto assim absurdo, Quer dizer, a pessoa que está na luta pela terra ou na luta pela moradia, se ocupa uma terra ou um prédio ou algum local, perderia o direito de ter acesso a benefícios sociais, programas sociais, não poderia ser nomeado para cargos públicos. Enfim, é um tiro direto, certeiro, e tem com um alvo definido, o MTST e o MST. É isso, é disso que se trata. Mas, e queria trazer também a questão Dino. Eu acho que isso vocês já devem ter discutido aqui. Mas o Dino, então, ontem deu duas decisões, é importante que não é uma, são duas decisões, uma relativas à emenda PIX e a outra relativa às emendas RP8 e RP9. Quando a gente fala de RP9, a gente está falando diretamente de orçamento secreto, que eram as emendas de relator. E a RP8 são emendas de comissão, de comissão. RP8 são emendas de comissão. Bom, qual é o que o Dino traz de diferente? O Dino, de fato, o ministro tem e acho que ele está correto nesse sentido, de acabar com a falta de transparência na indicação das emendas. Ele está correto nisso. Agora, ele traz uma imposição ao CGU e ao TCU, se não me engano, eu acho que são não é só a CGU, acho que o TCU também tem que fazer isso, de fiscalização das emendas que foram encaminhadas. E aí também não é só para a OSC.
todas as emendas que foram via RP8 e RP9 têm que ter fiscalização no sentido de se apurar se houve ou não a transparência e os requisitos que ele coloca na decisão. Então, isso nos traz novamente aquele momento do fiscalismo, né, que a gente nunca consegue fugir dele. A gente faz as discussões, a gente conversa com os gestores, conversa com os tribunais de contas, e o resultado, né, enfim, em algum momento volta o tema do fiscalismo de uma maneira muito contundente. E eu acho que a gente está nesse momento, né, em relação a essa decisão do ministro Flávio Dino. Mas aí eu queria relembrar, e aí para concluir essa primeira fala e ouvir os meus pares, eu queria relembrar também como que foi, eu imagino que vocês já tenham falado sobre isso, como que foi a criação do grupo de trabalho lá em 2011. Né? Porque a criação do grupo de trabalho também foi num momento altamente fiscalista do governo federal, né? Com um decreto que suspendia todos os repasses de convênios e tal. Então, foi um momento ali agudo de de uma atuação muito, a gente pode até dizer questionável, porque a gente sabia que aquilo não teria o resultado prático e efetivo que a narrativa buscava trazer, que era de acabar com corrupção. Então colocava todo mundo de uma baseada só no mesmo lugar. Mas o que a gente lá na Secretaria-Geral pensou? Falei assim, essa é uma oportunidade. Então, vamos fazer desse momento uma oportunidade de criar o grupo de trabalho que vai discutir o marco regulatório para dar segurança jurídica para todo mundo, para as organizações, para o gestor, para o governo, para a CGU. E foi assim que começou, que deu início no governo da instituição do grupo de trabalho. Então, foi a partir de um movimento altamente fiscalista e, quem sabe, até criminalizante, né, porque iguala todas as situações, que a gente viu a oportunidade de abrir de uma maneira institucional esse diálogo com a sociedade civil, que, ao final, né, ao fim e ao cabo, deu como resultado, como filho, o Miroski. Então, acho que talvez o meu chamado aqui para essa plateia e para a mesa também, para nós todos, junto com o governo federal, é a gente buscar entender, a partir desse movimento do Flávio Dino e das relações que a gente tem com o Congresso a partir de todos esses desafios, qual é a oportunidade que surge a partir disso e o que a gente pode fazer para avançar, mesmo num cenário que possa parecer adverso. Então, acho que, nesse sentido, a Secretaria-Geral, o Confoco, tem muito a contribuir. Né? Imagino que o Confoco esteja atuante e olhando para esses temas, né? Para o tema o fiscalizatório de sempre, da transparência, e talvez seja um momento importante de demonstrar como que a atuação da sociedade civil é fundamental e deve ser transparente, enfim, como que a sociedade civil se manifesta em relação àquilo que, de fato, é o foco, né? Porque o foco são as emendas, é o orçamento secreto. Então, como que a sociedade civil responde a isso? Então, acho que essa é uma primeira provocação e estou totalmente à disposição para fazer o diálogo com todos vocês. Obrigada. Obrigada, Maria Vitória. Grande provocação para a gente pensar bastante. Então, como a gente passou um pouquinho do tempo, vou pedir, então, para o Silvio, passar diretamente a palavra para o Silvio. Silvio, se puder se ater aí a uns 8 minutinhos. Vou tentar. Obrigada. Vou fazer igual ela, vou tentar. E, claro, não vai ser assim. Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês para discutir esses assuntos. Eu tinha preparado uma fala, uma exposição e tal, mas para ganhar tempo, vamos deixar isso de lado. Eu queria
colocar primeiro que a análise que é feita pela Maria Vitória nos ajuda todos a compreender um pouco o momento que a gente está vivendo, então, a determinação dos comportamentos das nossas organizações da sociedade civil em relação a uma agenda parlamentar. Eu queria chamar a atenção do grupo para a gente ter em mente o seguinte: nós temos 500 anos de história, mais ou menos, né? O país. É a primeira vez na nossa história que nós temos 36 anos de democracia seguida, ininterrupta, com os defeitos que a Vitória colocou. Ou seja, em 500 anos de história, somente durante 36 anos nós tivemos um processo de democracia. Então, nós todos estamos aprendendo a viver uma experiência de democracia. Estamos construindo uma experiência de democracia e a Constituição de 88 deu os fundamentos, deu a base para a gente trabalhar essas questões, com a questão da participação e da inserção da sociedade civil na governança e na gestão da causa pública brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o nosso grupo de organizações é relativamente pequeno. Nós somos 1,6% das pessoas jurídicas do Brasil, mas a gente tem 11% da força de trabalho, ou seja, do mercado de trabalho, 11% está dentro das organizações da sociedade civil. Do outro lado da curva, por exemplo, é o seguinte: a gente tem 1,6% da receita bruta do país, né, da riqueza do país, e a gente paga mais imposto do que, por exemplo, do que as empresas. Não sei se vocês sabiam disso. As entidades isentas e imunes pagam mais imposto, proporcionalmente à renda bruta que elas têm, pagam mais imposto do que as empresas de lucro real. As empresas de lucro real pagam 7% da receita bruta. As isentas pagam 14% da receita bruta em impostos e encargos. Então, quer dizer, você fala, mas vem cá, é isentas e imunes e pagam mais imposto do que aquelas que são de fins lucrativos? Pois é, esse é o Brasil. Então, essas são as distorções que a gente tem na economia em geral. E, como disse o deputado, o impacto das nossas organizações é grande. Então, eu acho que isso é para a gente dizer mais ou menos a importância que a gente tem. Outro elemento super importante para a gente considerar é o seguinte: 80% a 90% das organizações são pequenas. Ou seja, a capacidade política e institucional dessas organizações é reduzida por razões óbvias. Você tem pequenas organizações, 80%, mais ou menos 80%, não tem menos de 2 empregados. Entende? 70% não tem empregado nenhum. E no Norte, por exemplo, é 90%. Entende? Então, quer dizer, quando a gente está falando de OSCs, de Organização da Sociedade Civil, e de agenda legislativa, nós temos que ficar pensando que a lei que eu estou preparando, que o Congresso está discutindo, vai afetar esse tipo de organização, que é o embrião da democracia. Aí nasce a democracia, não é em outro lugar. Não é aqui que nasce a democracia. A democracia nasce quando 3 cidadãos lá no bairro X se decidem reunir para mudar o mundo. Porque, no fundo, eles vão se reunir para fazer alguma coisa porque eles não estão satisfeitos com a situação. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente, como organização da sociedade civil, tem que ter em mente quando a gente vai discutir, por exemplo, com os parlamentares. Muitas vezes os parlamentares estão preocupados com o quê? Com as políticas públicas. Eu não estou tão preocupado com as políticas públicas porque o governo tem as condições de funcionar e de avaliar essas questões. Eu estou preocupado com as questões que o governo não está tratando. Entende? Que a gente precisa de mudar a lei, precisa de alterar a regulação. Entende? E que o governo, muitas vezes, não quer fazer isso, ou não pode. Depende das circunstâncias. Então, eu acho que a posição que a gente tem que trabalhar como sociedade civil na agenda legislativa é uma posição de fora do governo. Então, o governo tem a agenda dele que está dizendo, não, eu preciso, para a gente viabilizar o nosso programa de governo, que foi um governo eleito democraticamente, etc., nós vamos precisar que a sociedade participe e atue de forma a viabilizar todo esse processo. Estamos de acordo. Agora, além do que tem, nós temos que pensar nas coisas que não tem. Ou seja, que não foram incluídas no programa de governo por razões óbvias, por N razões que não vale a pena. Mas que para a sociedade são razões de sociedade, não são razões de Estado. Eu tenho que me preocupar na discussão da agenda legislativa com as razões de sociedade, não com as razões de Estado. Do Estado, eu também, mas preocupar com esse lado. A outra coisa para avançar, é o que a Maria Vitória estava dizendo. Em 2022, a gente fez um levantamento
dos projetos que estavam circulando na Câmara e no Congresso. Na época, 80% dos projetos eram contra as organizações da sociedade civil. Isso em 2022. Em 2024, em janeiro, a Secretaria-Geral, uma dos departamentos da Secretaria, fez um outro levantamento e agora, em vez de 80%, só 60%. Ou seja, 60% dos projetos que estão circulando no Congresso são contra a participação da sociedade civil. Ou seja, houve uma piora, né, nesse Congresso, que a Maria Vitória já colocou. Então, por exemplo, quando a gente estava discutindo reforma tributária, das 11 propostas que estavam circulando, de emendas, etc., 11 propostas, somente 2 propostas eram mais ou menos favoráveis à organização da sociedade civil. 90% eram contra. Eram para apenar as organizações da sociedade civil. Bom, então esse é o ambiente que a sociedade civil vai ter que enfrentar nos próximos tempos para trabalhar essa questão legislativa. Eu comecei a ver por que existe uma hostilidade tão grande do Congresso em relação a gente. Se a gente não é tão importante, por que precisa de tanta CPI toda hora, etc., né? Então, aí é o seguinte, eu acho que a gente tem duas coisas. Tem, de um lado, assim, do lado bonzinho da coisa, o seguinte, você tem gente que é municipalista, ou seja, que acha que a sociedade civil organizada, as entidades, etc., não tem que se meter muito nas políticas públicas. Quem tem que fazer política pública é a prefeitura, e os estados e a União. Entende? E as organizações da sociedade civil fazem outras coisas, né? Ou complementam a ação do Estado, suplementam a ação do Estado. Isso eu acho uma teoria, uma doutrina, que é bem enraizada em muitos setores. Mas esse é o lado bom da história. O lado verdadeiro da história é o seguinte. Esse pessoal que está com essa hostilidade toda contra nós, o que eles estão fazendo? Eles sabem que nós estamos criando alternativas políticas. Entende? Eles sabem que nós somos novas lideranças políticas e que estamos ameaçando o domínio secular deles. Ou seja, nós, quando fazemos uma ação, mesmo não pensando em política, em partido, nem nada, nós estamos socialmente mostrando para a população que existe uma alternativa de modo de vida, existe uma alternativa de liderança, que não é aquela liderança do coronel, do fazendeiro, né, do chefe do bairro. Entende? Não, é uma nova liderança que vai aparecendo. E esse pessoal não quer isso. Então, como é que eles fazem? Eles vão sabotar tudo que puder das organizações da sociedade civil. Então, acredito que a gente deve ser menos inocente também nisso aí. Nossa sociedade civil tem que começar a nos entender como unidades de poder político. Porque se a gente não fizer isso, a gente é engolido pelos caras sem saber. Por que o cara persegue uma organização de bairro? É porque essa organização de bairro provavelmente não vai votar nele na próxima eleição. É tão trivial, tão banal, tão safado o raciocínio, mas é esse o problema. E se a gente fosse o cachorro morto, ninguém dava bola para a gente, não. Entende? Então, acho que... E se a gente pensar na história republicana, o que aconteceu? Durante séculos, toda a questão da sociedade civil, das entidades sociais, era manejada por quem? Pelas primeiras damas e pelos religiosos. Então, quando qualquer um tinha um problema com o governo, com o município, não sei o quê, o cara chamava, o bispo chamava o governador e disse, governador, o que eu faço? Tem um problema, pode deixar, eu resolvo. Pronto. De repente, agora você tem 800 mil organizações azucrinando o Estado. Né? Você tem 800 mil organizações atuando e cobrando e pedindo. Ou seja, a novidade aí não é a sociedade civil atuando, é a natureza das lideranças da sociedade civil. É outro grupo social que está atuando com muita força, diferente da elite que dominava tudo. Tudo se resolvia num sarau, né, das primeiras damas e das amigas das primeiras damas. E agora não. Agora temos que encontrar com dezenas de entidades e liderança de todo tipo, tamanho e qualidade. E não é só porque umas pressionam, outras não. É porque a demanda e a diversidade é muito grande. Então, o Estado não consegue lidar com isso da mesma forma que lidava antes. Então, esse digamos, é o quadro que a gente tem. Eu acho, do ponto de vista, pensando, para terminar, pensando no que é necessário, o que vamos ter que fazer, na minha leitura, obviamente, nos próximos meses, nos próximos anos, né, além de todo o trabalho de conscientização, de retomada mesmo, da reconstrução da democracia, a gente vai ter, dentro do Congresso, a gente vai ter que
tomar uma atenção muito especial com a questão da reforma tributária. E assim, para a gente da sociedade civil, tem que ser duas coisas. Só. Abaixar a carga tributária que nós temos. Nós temos, incrivelmente, nossas organizações têm uma carga tributária maior do que as empresas. Gente, isso é criminoso. Então, nós temos que baixar a carga tributária e aumentar as receitas, ou seja, criar mecanismo de acesso de recursos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é garantir o processo de democracia participativa. Ou seja, os instrumentos de participação que a gente tem não estão consolidados. Tanto é que o abominável Homem das Neves, do última gestão, ele acabou com 800 conselhos. De uma canetada. Entende? Então, agora ainda estamos reconstruindo esse negócio. Então, nós precisamos de criar condições de estabilizar isso, ou seja, de colocar isso de uma maneira definitiva, para que o próximo que vier não querer acabar com tudo. Então, acho que são esses dois elementos que eu acho que a gente tem que ter presente. Depois tem a questão do Miroski, tudo isso, mas isso, para mim, é aprimoramento, isso é refinamento, né? Sofisticação. O grosso mesmo é a questão tributária, que vai ser duríssima, e se a gente não ficar de olho, a gente vai se perder para variar, entende? A gente não vai ser atendido em nada, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a segunda coisa é isso, é garantir os mecanismos de participação da cidadania em todo o processo político que a Maria Vitória colocou. Obrigado, gente. Desculpa aí a rapidez. Muito obrigada, Silvio, pelas reflexões, pelas ótimas reflexões e por não ter estourado muito tempo. Laís, por favor. Obrigada, Yumi. Boa tarde. Está sendo uma experiência muito intensa esses 3 dias. Então, hoje as minhas reflexões aqui dialogam com essa mesa, mas acho que com esse evento como um todo, né? Porque a gente tem aí conversado bastante sobre a história e também planejado o nosso futuro, os nossos próximos passos, né? Qual que é a nossa pactuação daqui para frente, né? Pensando um pouco na história, a gente tem, por exemplo, na edição da Lei 13.019, 2 CPIs das ONGs anteriores que produziram relatórios e fizeram projetos de leis específicos que, quando o grupo de trabalho interministerial, com participação da sociedade civil, que a Maria Vitória comentou, foi instituído, houve um debruçar sobre aquela temática. Precisávamos resolver aquele problema, que era substituir os convênios, trazer um regime jurídico próprio, trazer um lugar de fala que trouxesse uma nova lente para o Estado brasileiro conseguir enxergar as organizações da sociedade civil nessa relação entre Estado e sociedade. Então, ali tinha 35 projetos de lei que foram apensados, né, eles foram aglutinados, e a 13.019 ela é uma dialética desse processo. Ela vem acelerada pela proposta do anteprojeto produzido no Executivo com a sociedade civil, e dentro do Congresso ela também sofre alterações, porque toda a legislação é uma dialética de um processo com muitos olhares e muitos atores, né? Naquele momento, a gente pensou que a gente tinha, enfim, resolvido as CPIs das ONGs, que a gente tinha resolvido uma série de problemas e, bom, vamos lá, de fato, a gente resolveu uma série de problemas, mas alguns voltam, alguns são retomados, né? Como a gente teve a CPI das ONGs no ano passado, novamente, ali no Senado Federal. O relatório mais atual da CPI das ONGs ainda não tem projetos de lei que saíram deste relatório e que viraram projetos em tramitação. A gente tem 12 atos normativos que saíram daquela conclusão final do ano passado, e muitos deles que falam sobre essa relação de conflito de interesse, porta giratória, a pessoa que está numa organização e que vai para o governo, ou que está no governo que vai para uma organização. Mas, gente, o Paulo Guedes saiu do BTG e foi para o Ministério da Fazenda. Então, né, ninguém reclama do Paulo Guedes e vai reclamar
das lideranças das organizações que vão contribuir nas políticas públicas. Então, assim, é claramente um processo de perseguição. Então, esse é um tema que a gente precisa olhar de forma, sabendo que já tem um alerta e que a gente vai precisar se debruçar para construir propostas que dialoguem com esse turbilhão que está se acenando, mas que pode ser que não venha tão rápido, porque é bastante inconsistente as propostas de conflitos de interesses que estão lá colocadas. Uma delas pede uma quarentena de 2 anos para, quando uma pessoa sair do governo, não poder entrar numa organização da sociedade civil, sendo que as pessoas têm liberdade profissional, de atuação e etc., né? Então, acho que a CPI das ONGs, por outro lado, olhando pelo lado do que ela traz, né, de narrativa, uma grande disputa de narrativa, ela foi quase uma auditoria nas organizações que foram escrutinadas e que, no final, saíram de lá sendo consideradas completamente idôneas, né? Porque nada foi apontado, o relatório não traz nenhuma anotação que fosse tipificada como um crime em relação às organizações, mas sim traz esse processo de desconfiança, e essa narrativa é muito ruim. Então, mesmo nessa discussão do Flávio Dino, da decisão que foi proferida ontem no Supremo Tribunal Federal, ouvi hoje de manhã pessoas perguntando, mas por que isso criminaliza? Ele só está querendo investigar as emendas parlamentares. Criminaliza porque considera que todas as organizações têm o potencial de desviar recursos públicos, o potencial de fazer fraude fiscal, o potencial de, enfim, serem veículos de corrupção. Quando, na verdade, a gente está falando da investigação do parlamento, não é das organizações. São os parlamentares que fizeram essa ação. Quando a gente vê a matéria do UOL sobre a farra das ONGs, aquela não é a farra das ONGs, é a farra dos parlamentares, né? Então, a gente tem que um pouco se preparar para inverter essa narrativa. A gente estava falando um pouco aqui também sobre a questão, o Silvio mencionou, aí da reforma tributária. A gente estava fazendo um diálogo, né? Eduardo Sazzi está aqui, que é faz parte do comitê estratégico da Aliança, o Franklin também, enfim, tem vários aqui, pessoas da sociedade civil que estão reunidas aí nessa nova coalizão, né, que chama Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, que busca trazer o olhar da sociedade civil, em especial, nesse momento, para a reforma tributária. E aí a gente tem uma conquista histórica importante, que é a não incidência do ITCMD. Então, hoje, na Constituição do Brasil, foi desonerado, não deverá mais ser tributada a doação feita para as organizações da sociedade civil ou pelas organizações da sociedade civil. Mas a gente está agora, então, no processo de regulamentação. Quais serão os critérios para isso? E, se a gente não incidir, não tiver propostas, não há uma adjetivação de conseguir entender as especificidades das organizações. E aí vem as propostas mirabolantes, criminalizantes, de querer limitar a remuneração de dirigentes, o que é uma interferência estatal na vida das organizações e que não deve prosperar. Então, teve toda uma luta de obrigar a auditoria, enfim, teve toda uma luta que a Aliança travou aí com seus atores, entre os que eu mencionei aqui, para retirar essas propostas do projeto que hoje foi aprovado na Câmara e que está indo para o Senado. Hoje, na verdade, esse projeto estava tratando muito mais da imunidade do IBS e CBS, não vou conseguir abrir uma grande janela sobre isso, mas o nosso temor é que, além disso ser ruim para as organizações de educação, saúde e assistência, que são as titulares desse direito da imunidade constitucional, hoje agora, de patrimônio, rendas e serviços transferidos para o IBS e CBS, mas que isso venha a ser também critério para a não incidência do ITCMD, que é bem mais amplo, inclusive, para toda a sociedade civil brasileira. Então, eu quero também destacar aqui nessas provocações essa força da mobilização das organizações. Para além das pautas setoriais, acho que cresce o nosso movimento de olhar para a regulação que incide sobre a vida das próprias organizações, sobre a sua possibilidade de existência e resistência
em relação àquilo que importa para que elas possam conseguir fazer o seu trabalho. E aí a gente tem, desde a plataforma para o novo marco regulatório, com uma atuação, né, super relevante, o próprio FONIF, que é o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, na pauta do SEBAS, Movimento por uma Cultura de Doação, também é na pauta das doações, a plataforma pela democracia, nas pautas da democracia. São várias coalizões, mas que, nesse mosaico, vão se unindo para pautas que têm a ver com as próprias organizações. E eu acho que é isso um desafio do Confoco, a Comissão de Atos Normativos está olhando um pouco para isso, mas quero fechar aqui com essa ideia de que todas essas mobilizações, essas coalizões, e quando a gente pensa na agenda legislativa, a gente tem, no mínimo, duas tarefas. Uma é barrar retrocesso. Então, parte do nosso tempo é ficar monitorando as coisas ruins que vêm ou que têm tendência de vir pela leitura do cenário político. E, para isso, a gente tem que produzir muitos estudos técnicos consistentes e qualificados, com propostas concretas para que a gente possa conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E também, a segunda tarefa são os avanços necessários. Da mesma natureza, precisamos de estudos, propostas e processos de pactuação, inclusive entre nós, né, entre sociedade civil e com o governo, para que a gente possa fazer isso avançar. O tema da desoneração do ITCMD, desse imposto, desse tributo sobre doações, é um exemplo claro disso. O próprio Miroski, né, a Lei 3.019. É o quê? São estudos que foram produzidos anteriormente, são muitas conversas que foram feitas, foram vários seminários, foram várias notas técnicas, e um dia chega a janela de oportunidade daquele tema estar maduro o suficiente para a gente conseguir fazer com que o processo avance, né? E aí eu queria jogar uma provocação final, que eu acho que nesses processos de avanços, talvez a gente tenha que pensar numa nova disposição, numa nova lei, talvez uma LINDB para o terceiro setor, a gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça sobre isso, mas, principalmente, né, Eduardo, a gente precisa resolver essa coisa do que a sopesação dos princípios na prática. O princípio da primazia da realidade, o princípio da verdade real, está colocado claramente na Lei 13.019 e ele é desrespeitado quando a gente vai querer que haja uma devolução de uma pasta de notebook de 13 anos atrás, porque aquele recurso, a rastreabilidade do recurso é para a gente saber onde ele foi utilizado, não é como ele foi utilizado, porque a gente não tinha aquela cotação de preços naquela situação específica, onde era uma execução de recursos públicos feita por organização da sociedade civil, privada, que não está sujeita à lei de licitações. Então, a gente precisa realmente entender o princípio da impessoalidade na administração pública. Ele é completamente diferente quando ele é executado a partir do olhar da sociedade civil. A sociedade civil vai fazer uma forma de contratação diferente. Nepotismo não existe em organização comunitária de base familiar, gente. Como é que a gente vai fazer uma organização onde as famílias se juntam? Pensa numa organização do movimento negro histórica como o Gueledés, que é uma união de famílias, para mudar a realidade das mulheres negras no país, e elas não podem ser parentes entre si. Então, isso é uma falta de compreensão total, e a gente precisa avançar nesse sentido de realmente fazer entender, afinal de contas, de quem a gente está falando. E acho que é esse movimento regulatório que eu vejo cada vez mais crescer e que eu conto com vocês e me coloco à disposição para ele. Muito obrigada, Laís. Franklin, por favor. Só um minutinho. Daí, ao longo da fala do Franklin, se algumas pessoas quiserem se inscrever para fazer perguntas ou colocações rápidas, acho que a gente tem tempo para umas 3, talvez, para daí dar tempo da mesa reagir também. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde. Muito difícil falar depois da Thaís. Eu tinha pedido, me coloca antes da Laís, porque quando a Laís vai falar, ela é sempre essa potência, então é muito bom estar aqui com a Laís. Maria Vitória, que bom nos encontrarmos de novo aqui e tomara que seja vários outros encontros. Querido Silvio, também companheiro de longa data, de todos esses movimentos que vem sendo falado.
E a Clau manda nosso abraço para o deputado Raymond, fala para ele que a gente está muito animado para trabalhar junto e pensar as estratégias aí de fortalecimento da sociedade civil. E agradecer também para quem veio aqui conversar com a gente um pouco sobre a pauta, né, da atuação das organizações dentro do espaço legislativo. E aí a gente ficou pensando um pouco, né, Yumi, para nessa primeira rodada a gente falar um pouco sobre esperança também, né? Porque a gente fez vários levantamentos, vários apontamentos do quanto é desafiador, e é mesmo, viu, Maria Vitória? Sabe, quando eu vou para o Congresso e a Cecília está aqui da Pulso e tem feito um apoio muito grande para a gente nas pautas do Congresso. Quando a gente chega lá, que eu vou embora, parece que eu tomei uma surra, Cláudio. Parece que eu apanhei. É muita violência ali, ou velada ou explicitada, entendeu? Então as sessões são sempre sessões muito tensas. E aí a gente sai de lá e eu fico imaginando você, como é que não sai também daquele ambiente ali diário, cotidiano, o tanto de violência que acontece. Então, é também uma fala de solidariedade pela atuação que vocês têm feito, que o Raymond tem feito, de assumir esse compromisso junto às organizações da sociedade civil, depois de todas essas criminalizações que a gente vem passando, as CPIs da Casa, tanto do Senado como da Câmara. Então, tem sido relações da gente estar sempre provando o quanto é importante o papel que a sociedade civil organizada tem desenvolvido. E aí, minha gente, um pouco trazendo também o que a gente fez agora com a retomada, né? A gente teve 4 anos muito desafiadores, a nossa atuação no Congresso foi muito baixa ou quase anulada, por conta de várias outras atuações, inclusive, de sobrevivência civil das organizações, de recurso que as organizações não tinham, então se voltaram mesmo para dentro das suas pautas. E aí a gente montou essa coalizão que a Laís fala, que a gente está chamando de Aliança pelo Fortalecimento das OSCs, né, das Organizações de Sociedade Civil. A gente monta muito numa perspectiva de que as principais coalizões de representação das organizações, então a própria BONG, o GIF, o Cássio esteve aqui com a gente em algum momento, o GIF é o Grupo de Instituto Fundação Empresa, a BCR, o Fernando está aqui, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a gente se juntou com institutos e fundações, a BEJA, Egídio Setúbal, que está ajudando aqui também nesse evento. Então, a gente juntou os escritórios com maior experiência dentro do campo. A gente fez uma baita coalizão, não foi, Laís? Porque a gente precisava primeiro olhar para todos os... o quanto o campo estava esfacelado, o quanto nós tínhamos perdido, mas a gente também tinha uma reforma tributária em marcha que a gente precisava levar as nossas pautas. Aí a gente foi falar com Bernardo Api, a gente foi recebido, a gente foi falar com parlamentares, mesmo parlamentares que não são do nosso campo, Vitória. Então, a pauta das organizações, porque inclui tudo, inclui das APAES, das pestalozes, até as organizações de base comunitária. E aí tem uma certa sensibilidade de alguns deputados e deputadas quando a gente vai falar de pauta como essa. A gente precisou, né, fazer essa articulação para coletar as assinaturas, para a gente resgatar a frente parlamentar. E aí, quando a gente está fazendo isso, a gente percebe que algumas incidências dentro do Congresso relacionadas à atuação das organizações são absolutamente importantes, necessárias e urgentes. Como, por exemplo, a gente manter um campo de atuação para as organizações da sociedade civil, que seja legítimo, que seja autônomo, sem perseguição. As PLs que foram sendo faladas aí no decorrer das falas nas outras mesas, elas acontecem em vários estados e várias regiões, e também tem ali um laboratório dentro do Congresso que é importante a gente ficar de olho. Quando a gente fala de incidência dentro do legislativo, principalmente, a gente precisa também entender que os deputados e as deputadas que nós ajudamos a eleger no nosso território tem um papel absolutamente importante para ajudar a gente nessas pautas. O Raymond não vai fazer sozinho uma frente parlamentar. Certamente a gente vai precisar articular, e todos e todas que estão aqui presentes também vão precisar articular com as suas bases para a gente poder gerar essa confluência aí de intenções e de desejos para que a gente consiga, a exemplo de outras frentes que existem, e aí uma que é muito antagônica da gente,
do que a nossa, que é a frente do agro, né? Eles têm um movimento de apoio para o agronegócio e que tem instituto por trás, que eles recebem recursos, que eles são absolutamente articulados e tal. Então, eu acho que a gente precisa, a gente tem feito muito esforço para que a gente também consiga fazer uma frente que dê conta das demandas e das necessidades das organizações da sociedade civil. E aí, eu acho que também dentro disso que eu estou falando, estar num contato direto, Maria Vitória, com a secretaria, por exemplo, com o Ministério, a gente ter a facilidade de dialogar e levar as pautas das organizações da sociedade civil. No próprio Legislativo, a gente ter uma facilidade de falar, principalmente com os articuladores que são do nosso campo, é algo absolutamente importante e necessário, porque na reforma tributária que a Laís falou, e eu me sinto contemplado, as pautas que a gente trouxe, inclusive da remuneração dos dirigentes, né, Laís? O quanto a remuneração de dirigentes também esbarrava nessa criminalização, porque tinha um momento ali, um debate, que era precisar estabelecer um teto para a remuneração dos dirigentes, e isso não acontece com as empresas, por exemplo, entendeu? Então, e as empresas também têm incentivos fiscais, as empresas também recebem às vezes, muito mais beneméritos do que nós. O Silvio falou disso, né? O tanto de impostos. Então, às vezes, as empresas recebem muito mais incentivo do que a sociedade civil organizada, mas a gente sempre está na mira, a gente está sempre ali no olho do furacão, e fazer essa incidência, dialogar com o Ministério da Fazenda, com o secretário API, que estava responsável pela reforma, e conseguir, né, minimamente sensibilizar para que perceba o quanto é importante, o quanto é necessário que a gente não endureça a atuação das organizações da sociedade civil, é absolutamente valioso, absolutamente necessário. E sabe que eu fiquei pensando também, Vitória? Quando a gente começou esse debate, essa conversa, e começou a fazer uma peregrinação para Brasília, a gente estava toda semana, não é, Laís, em Brasília, no Congresso, para as audiências públicas, conversando com os parlamentares. Foi importante também para a gente ir percebendo o quanto que a sociedade civil precisa estar organizada de fato, entendeu? Quanto que essa aliança que a gente junta todo mundo, a Associação Paulista de Fundações, o Forinf, a gente junta todo mundo, porque a gente fala, chegou o momento da gente agir em bloco e tentar atuar minimamente para que a gente tenha aí as nossas pautas garantidas e a reforma não tire mais direito do que a gente conseguiu conquistar. Por exemplo, o ITCMD, que a Laís fala, e que foi um marco importante, chegou uma hora que a gente ficava debatendo. Será que do jeito que estava, não estava melhor para nós do que do jeito que querem que permaneça? Entendeu? Então, eu acho que, só para partilhar com vocês, que desde do governo 3 do presidente Lula, a gente tem essa facilidade de conversar com as secretarias, enfim, mas é uma luta diária e cotidiana de debate com relação a garantir que a gente tenha um espaço autônomo para desenvolver as nossas atividades. E, por fim, eu acho que para terminar essa primeira rodada aí de impressões, inevitavelmente, Maria Vitória, você falou, a Laís falou, e aí eu também vou falar do Dino. A gente, nos 4 últimos anos do governo derrotado, nós fomos alvo, né, de perseguição, de criminalização burocrática, fizemos um relatório, Laís e a turma do jurídico fez um outro relatório falando do quanto essa criminalização burocrática batia na porta das organizações. Muitas de vocês devem ter sentido nas relações com os bancos, muitas de vocês devem ter sentido, Yumi, pedir para prestação de contas depois de 10 anos do projeto já ter sido desenvolvido e prestado conta. Então, a gente percebeu que ali, naquele momento, muitas dessas criminalizações ali, principalmente com relação ao uso do recurso, precisava de uma atuação em bloco também do nosso campo, né? E quando o governo do presidente Lula inicia,
a gente entendia que já estava um pouquinho, que seria um pouco mais tranquilo, que a gente teria um ambiente mais favorável, o que não foi. A CPI, a primeira CPI das organizações ambientalistas, e que a gente decide não ir para o arrebento, a gente decide não criar o que a extrema-direita queria, que era que nós fôssemos, de fato, para um embate, para gerar like, para gerar algo ali que eles pudessem usar nas redes deles, e a gente decide, nesse bloco, que a gente não ia fazer o jogo, e inclusive orientado por quem já estava estudando as redes sociais, as mídias sociais. Se a gente vai para o embate, a gente faz o que eles querem, enfim. Então, a gente decide propagandear e falar bem das organizações da sociedade civil. A gente decide, então, fazer, a partir de uma coalizão de organizações, está aqui a Crise da Sociedade Viva, a gente ia passar o vídeo, é um vídeo que está passando na Globo. Vocês assistiram ou não? Viram? Que ONG faz acontecer, né? Então, em alguns momentos ali dos intervalos, a gente decide que precisava chegar no grande público a palavra das organizações. O agro é pop, para eles, né? As organizações é muito mais pop ainda. A gente faz um trabalho, uma influência no PIB de 6%, segundo a pesquisa da Cital, e o quanto que nós podemos ainda fazer mais para a atuação e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Mas a Sociedade Viva, ela vem, então, ser essa porta-voz da gente, para que nós pudéssemos, ao invés de contra-atacar ou de entrar na disputa que eles entenderam que a gente... e a gente fez isso durante muito tempo, né, de fazer uma disputa ali cotidiana com a extrema-direita, a gente começa a falar bem das organizações, coloca algumas propagandas no rádio e na televisão, e também com essa ideia da gente sensibilizar a sociedade como um todo, a gente falar para a sociedade o quanto é importante que, desde a doação da sopa lá, que inclusive em São Paulo tem vereadores querendo criminalizar a atuação das organizações que distribuem comida na região central, e aí, desde aquela pessoa que doa a sopa, que faz um trabalho mais caritativo, até uma organização mais estruturada como o Greenpeace, por exemplo, todas estão dentro do guarda-chuva da sociedade civil, todas merecem ser respeitadas, todas precisam ter o seu trabalho garantido, e é isso que a gente tem tentado falar com a sociedade, é isso que a gente tem tentado falar para as outras pessoas. E é para finalizar mesmo, eu prometo. A gente, quando o governo derrotado foi eleito, a gente fez uma pesquisa com eleitores dele, o mediano, aquele eleitor que a gente pudesse conversar, enfim, a gente queria saber o que essas pessoas achavam sobre as organizações, sobre as ONGs. E aí a gente fez um grupo focal com alguns deles, e alguns deles, e que alguns desenvolviam atuação com o nosso campo, entendeu? Então, causa animal, essa atividade mais caritativa, de distribuição de alimentos e tal. Então, o grupo focal também escolheu alguém que tinha uma relação com o desenvolvimento humanitário, enfim. E aí a gente ouviu muito que termos como militante, ativista, deveriam ser termos menos utilizados, então que falasse solidariedade. O que mais está na minha cabeça é solidariedade, porque eram palavras que conectavam mais as pessoas, ao invés de falar militante, por exemplo, porque falar militante estava muito ligado às nossas causas de esquerda, enfim. E aí foi interessante a gente saber também a ideia de um grupo importante que elegeu aquele presidente na época, porque também a gente olha como é que como é que as organizações elas são vistas como um todo, né? É mais fácil a gente falar para alguém que já é convertido, que respeita, que conhece o nosso trabalho, do que a gente falar para alguém que acha mesmo que as organizações desviam recurso. E para finalizar, trazendo essa conexão com o Dino, quando ele faz uma decisão como essa, ele, de fato, coloca todo o nosso campo, todas as organizações
dentro ali de um lugar muito desconfortável, e eu quis fazer uma cronologia das CPIs que nós passamos, o que a sociedade acha que as organizações fazem, e aí ele vem e faz uma decisão como aquela, coloca as organizações nesse lugar de fragilidade, que é achar que nós fomos feitas para desviar recurso, que nós fomos feitas para enriquecer e para fazer algum ilícito. Fazer um convite para vocês de entrar nas redes da Sociedade Viva. Lá tem um videozinho que eu me referi agora, e tem vários outros. Nas redes da gente também, da BONG, do GIF, da BCR, também tem um material falando, né, propagandeando bem para as organizações. E eu acho que, por enquanto, é isso. Obrigado. Obrigada, Franklin. Bem, não tivemos inscrições e, na verdade, temos uma. Você poderia, por favor, chegar aqui para a gente gravar a sua fala? E daí a gente vai ter mais alguns minutinhos para uma última reação de vocês, porque às 4 começa a cerimônia de encerramento aqui neste palco. Então, a gente realmente não vai poder ficar muito. Fala o seu nome, por favor, e a sua pergunta. Peter Aquino, de Brasília. A minha preocupação, nas falas que foram colocadas aqui, a gente está falando de alguma coisa lá em cima, né? Lá no poder máximo. É o STF, é o presidente, é o Congresso. E me preocupa no dia a dia quando você pega um termo de colaboração de uma prefeitura do interior de São Paulo, em que ela coloca essa parceria é regida pela Lei 13.019 e pela 14.133 naquilo que couber. Você pega a portaria setorial de uma secretaria grande, em que ela conseguiu transformar a execução do Miroski num contrato. Então, além de fazer um RTMA, um relatório técnico de monitoramento e avaliação, o gestor faz um relatório consubstanciado, que é característico do contrato, e faz um termo de atesto. Ele atesta a execução da parceria durante aquele período. Então, como a gente trabalhar ao mesmo tempo lá em cima, mas também trabalhar aqui embaixo. Porque aqui embaixo não mudou. Quem está aqui no dia a dia trabalhando, principalmente no governo, a gente percebe que é muito mais do que o Tribunal de Contas, é muito mais que a controladoria não concordar. É o nosso par, é quem está aqui embaixo fazendo a coisa acontecer, não concorda, não conseguiu entender ainda qual é a filosofia, quais são os princípios do Miroski. Obrigada. O Rodrigo queria fazer uma questão. Obrigado. Eu sou o Rodrigo, do Hospital Pequeno Príncipe. Vou perguntar para a Maria Vitória, acho que ela pode tentar nos ajudar. Tem um pouco a ver com o que o colega colocou. Tem muita coisa que acontece nessa relação que é infralegal e traz muitos desafios para a gente, às vezes regulamentação, portaria, etc. E os conselhos gestores de políticas públicas e seus respectivos fundos fazem isso, as secretarias fazem, as prefeituras fazem. Acho que esse é um ponto. E o segundo é a gente viu que muito da pauta legislativa federal foi levada para os estados e para os municípios. E, então, não adianta também a gente ficar olhando a União só e a realidade lá ser alterada. Então, que se você pudesse comentar. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Olá, boa tarde. Eu me chamo Diana Souza, sou uma mulher negra, de tranças, trajando um casaco branco e um macacão branco. Boa tarde, eu faço parte do Wiki Movimento Brasil. Queria parabenizar a fala de todos vocês, especialmente da Laís, e dizer... Primeiro, convidar vocês a assistirem um painel sobre proteção de dados, que está gravado e será disponibilizado, onde eu, Rafael Zanata e Estela fizemos uma fala ontem sobre a importância da produção de conhecimento livre em ambientes digitais. Por quê? No âmbito da administração pública, normalmente,
Os processos de contratação, edital, prestação de contas são documentados, mas os produtos da ação das organizações da sociedade civil normalmente ficam restritas ao escopo da sua atuação, da sua comunidade, do seu território, e isso compromete a produção de narrativas positivas. Em geral, as narrativas sobre a nossa atuação veiculadas em grandes mídias são sempre a partir da tragédia que a gente tenta combater ou de um processo de criminalização, comprometendo a visibilidade do impacto social. Então, aquela cartilha, campanha, produto de conscientização para a sua causa e até mesmo ações de produção em ambientes digitais livres pode contribuir para documentar o histórico de atuação da sua organização, mas, sobretudo, para a sensibilização para a agenda de atuação da sua organização. E já existem soluções colaborativas e comunitárias, como a Wikimedia, que permite que, em diferentes lugares do território, a nossa comunidade possa se organizar e, licenciando esse conhecimento de maneira livre, ele possa circular e ser sistematizado e reaproveitado por nossa comunidade. Então, eu acredito que utilizar os recursos digitais abertos, os ambientes digitais livres, como a Wikimedia, podem fortalecer as nossas organizações num processo de articulação, produção de narrativas e visibilidade positiva, mas, sobretudo, para produzir a sustentabilidade e o impacto duradouro da nossa atuação. É isso, obrigada. Muito obrigada. Eu pediria para vocês, talvez, escolherem um das perguntas e fazer um comentário, como vocês quiserem. Livre. Acho que foi feita a questão de como que a pauta normativa, legislativa também desce, né? A federal também desce para os estados e para os municípios. Acho que talvez tenha alguns mecanismos que são importantes de articulação daí para que tenha algum impacto, né, em relação a esse fenômeno, enfim. Um deles, e que aí também tem a ver com a SRI, porque a SRI, além de fazer a relação com o Congresso, também tem como competência fazer a relação com os entes federados. Então, a gente tem ali o Conselho da Federação, que é um lugar bem importante de articulação dos entes federativos. E, para além disso, a gente também tem, enfim, o Conselhão, né? Eu queria até ter falado sobre o Conselhão, acabei não falando, acho bem importante que, em algum momento, a gente possa dialogar sobre a recriação do nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que tem muita... Está tendo uma potência e uma capacidade de repercussão para dentro do governo bastante interessante. Mas, em relação aos entes federados, e aí também, né, às assembleias e às câmaras de vereadores, acho importante que essa comunicação interfederativa e de, tanto, enfim, horizontal quanto a vertical daqui do governo federal, é importante a gente acessar esses locais de articulação, como o Conselho da Federação, ou também os consórcios, as associações de municípios, né? Acho que a gente tem uma gama de aglutinações e de atuação em rede do tema, né, das federações, que acho que a gente pode levar esse debate daquilo que está acontecendo aqui em Brasília, Congresso, prioridades de governo, e de que maneira que isso também pode ter alguma repercussão nos entes federados, né? Eu penso um pouco sobre isso, não sei se tem algum tema específico, né, que você tenha lembrado de um projeto que foi aqui, que aí aconteceu lá, enfim, mas eu acho que tem alguns mecanismos que são interessantes para a gente acionar e para a gente se apropriar também como instrumentos importantes de articulação. Acho que um exemplo de que essa pauta federal está indo para os municípios é a própria CPI das ONGs, né? A ameaça de CPI das ONGs no município de São Paulo contra o padre Júlio Lancelotti
e aí até para os nossos amigos observadores internacionais, existiu a proposta de um projeto de lei de que uma organização que doa comida para pessoas em situação de rua deveria pagar R$17 mil de multa. Isto é a criminalização da doação, isto é a criminalização da organização, isso é a criminalização da pessoa em situação de rua. Não faz nenhum sentido. Por mobilização social, o projeto foi retirado de pauta, a CPI das ONGs municipal não mais aconteceu, mas é algo que a gente tem que estar sempre olhando. Na Aliança tem a ideia, né, e aí plataforma, todo mundo, que a solidariedade não se tributa, a filantropia não se tributa. A solidariedade não se criminaliza também. A gente tem que avançar para, de fato, conseguir barrar esse tipo de situação. E aí, Peter, é claro que nos municípios a gente tem muita dificuldade ainda da implementação do Miroski, porque a gente teve um golpe de Estado no Brasil, a gente não teve implementação, não teve nenhuma indução positiva do governo federal para os estados e municípios, que é retomado nesse momento. Muitas só mudam o nome, pega o arquivo do Word, tira lá convênio, chama de termo de colaboração e usam as mesmas equipes da licitação. É um erro técnico grosseiro fundamentar um termo de colaboração em duas leis antagônicas, onde uma diz que a outra não se aplica. A Lei 13.019 fala, não se aplica a lei de licitações. Como que você vai falar que eu vou fundamentar nas duas leis? O Miroski ele veio para sair da fase do no que couber, que era a era da lei de licitações, para dizer o que cabe e o que não cabe. Então, a gente precisa realmente melhorar o nosso kit de implementação. E isso é tarefa do governo federal, mas é tarefa do Confoco também, a gente trabalhar nesse sentido. O Conanda, acho que o Rodrigo, né, do Pequeno Príncipe, falou aqui muito sobre essa questão federativa. O Conanda, fundamentalmente, apoia a criação de conselhos de direitos municipais, estaduais, e os conteúdos das políticas públicas, dos direitos de criança e adolescente, mas também os arranjos institucionais de recursos para gerar sustentabilidade nas organizações e para poder fazer a promoção e garantia de direitos na prática. Por exemplo, as doações vinculadas foi uma invenção que foi acontecendo no Brasil e que virou uma resolução do Conanda. A gente teve ação civil pública contra isso, a gente foi para o Congresso, isso virou lei e hoje está autorizada a doação vinculada nos fundos municipais de criança e adolescente. Esse é um futuro que eu imagino para o Brasil, que a gente tenha uma força de capilaridade suficiente que o Confoco possa ajudar e apoiar, mas tem que ter os outros locais para que a gente possa conseguir fazer que a gente tenha relações mais estabilizadas. E aí eu acho que é isso, gente. A gente precisa investir em capacidade estatal, sim, em formação de funcionário público, de servidor público, em diálogo, né? Nesse olhar, inclusive, para dentro da administração pública dos fluxos de recursos. Não dá para pegar a mesma lógica de competição da lei de licitações e querer fazer um edital Miroski, que deve ter outros critérios que privilegiem história, legitimidade, experiência da organização para fazer aquele determinado objeto. E, por outro lado, a gente tem que investir também na capacidade das próprias organizações, né, de fortalecê-las dentro do seu espectro de atuação e, inclusive, nessa compreensão aí do universo desse diálogo. Obrigada. Bom, duas coisas, né, que me parece importante. Um dos sentimentos que a gente tem quando vai discutir e negociar no parlamento, ou mesmo no governo, é a absoluta ignorância dos nossos interlocutores a respeito do que somos nós e do que estamos fazendo. Então, o Frank levantou a questão do movimento Sociedade Viva, entende que eu acho que é fundamental. A gente não só... É aquela história, a mulher de César tem que ser honesta, mas tem que parecer honesta. A gente não é visível, entende? Então, a gente precisa realmente dar mais visibilidade. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que me parece essencial também, é o seguinte,
com todo respeito pelo governo, etc., eu quero uma agenda da nossa sociedade. Entende? Eu não quero ficar tributado e tributário da agenda de governo. Porque o governo pode estar muito bom, mas pode estar muito ruim também. Então, é o seguinte, uma coisa que nós temos que fazer é definir o que nós queremos. Entende? E saber negociar em cima do que nós queremos, não em cima do que o governo ou o parlamento pode querer dizer que nós devemos fazer. Então, acho que são as duas coisas que me parecem. A gente tem que ficar mais visível, falar mais sobre nós mesmos, e a segunda coisa é a seguinte, temos que decidir o que nós queremos com clareza, e não tergiversar, entende? Ser bem efetivo e bem claro. Então, acho que esse é o trabalho que a gente deveria, acredito, nos próximos meses, tentar montar alguma coisa nesse respeito. Minha gente, e aí a Maria Vitória falou do Conselhão, que tem sido um importante espaço. Eu sou conselheiro lá no Conselhão e, de fato, os maiores desafios que a agenda do governo tem tentado implementar e que tem ali um conselho absolutamente plural, né, Maria Vitória? Então, tem todo o campo, ou a maioria do campo da sociedade que vocês possam imaginar, de tecnologia ao agro, as mídias, enfim, e o nosso papel também, né? O papel da sociedade civil organizada. Muitas organizações estão sendo representadas ali, e aí sempre fica um debate de o quanto a participação social tem sido fundamental para nós minimamente resgatarmos o que você falou de bem viver ou de dignidade, de humanidade em alguns lugares de debate. A agenda da participação social é uma agenda que exige bastante empenho, porque ela também faz com que a gente escute, inclusive os antagônicos, né? Escute outros campos da sociedade que também tem percebido que a participação social é importante. E eu vou usar o exemplo do agro, porque tem gente do agro lá dentro do Conselhão e eles também trazem as suas pautas. Como é que a gente vai dialogar com esse setor, que é um setor absolutamente grande, importante, no sentido de estar em vários lugares, vários espaços? Como é que a gente também apresenta as nossas pautas da sociedade civil e que esse setor legitime, respeite, entenda que o que a gente faz é importante? Mas daria uma mesa, Yomi, só para a gente falar de participação social e dos debates que são feitos nos lugares que a gente acha que é importante fazer um mínimo de incidência. E aí, a colega que falou da Wikimedia, que falou da dimensão das tecnologias, a gente tem olhado, enquanto a própria Bong, mas também com várias outras organizações, a gente tem olhado muito para a participação social através das plataformas digitais, né? A gente fala que faz participação social, mas aí a gente cria um aplicativo e que as pessoas lá na comunidade não têm nem internet, entendeu? Então, que participação é essa em que as pessoas não podem votar, não conseguem? Eles até querem, mas não sabem como acessar, e também uma série de outras pessoas que não têm uma habilidade digital, enfim. Então, só para dialogar com você, que eu acho que depois a gente podia falar mais, o quanto é importante a gente trazer para uma mesa como essa falas como a que você trouxe, da importância da gente combater o racismo algorítmico, por exemplo, a inteligência artificial, aquela, como que chama a leitura? Hã? Reconhecimento facial absolutamente racista. Então, é um papel também das organizações do nosso campo olhar e debater sobre isso num governo minimamente sensível aí para as demandas que eu acho que a gente está sempre trazendo. Então, finalizo dizendo o quanto que a gente tem sido provocador, e o quanto a gente é ousado, o quanto a gente levanta algumas bandeiras, e que, às vezes, a sociedade civil, às vezes e na maioria das vezes, a gente tem sido muito
muito ousado em trazer algumas bandeiras que depois outros setores vão começar a olhar, enfim, então entender também que o nosso papel é um papel de ousadia, de rebeldia, de fazer enfrentamento. Faço coro com o que o Silvio falou, é um governo que eu tenho o maior respeito e admiração, mas o nosso papel também é cobrar, é um papel também da gente falar quando nós nos sentimos acuados ou sentimos que os nossos lugares ali não estão sendo reconhecidos. É isso, minha gente. Obrigado. Eu pedi uma parte aqui, um minutinho, para dialogar com a Diana e até, na verdade, trazer o diálogo que eu tive com ela ontem aqui para vocês, porque em todos os movimentos Wiki, onde ela trabalha, tem essa ideia, e achei super boa essa sua ideia aqui da gente melhorar as narrativas dos resultados a partir da documentação dos resultados, mas o que a gente conversou ontem era também de fazer, e aí uma coisa para depois discutir no Confoco, no governo, de fazer a construção de verbetes colaborativos sobre Miroski, e, de repente, ela falou logo de pegar 100, eu falei, vamos pegar 10 de uma vez, mas... Enfim, fazer um grande movimento para que, colaborativamente, também a gente possa construir narrativas sobre essa agenda, porque a gente precisa traduzir essa gramática e fazer com que ela cada vez chegue mais longe. Então, queria só aproveitar esse diálogo para contar essa provocação que ela nos fez e que eu acho que é bem útil depois de ficar aí como uma proposta de execução relativamente fácil, participativa, interessante e assertiva, né? Então, obrigada, Diana. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria, então, para encerrar essa sessão, agradecer muitíssimo aos nossos palestrantes por todas as suas reflexões, conhecimentos, provocações importantíssimas. Dizer que a gente está... agradecer mais uma vez ao deputado Raymond, que não pôde estar presente, que mandou uma representante e mandou uma mensagem inicial para a gente. E dizer que, da parte da Diretoria de Parcerias com a Sociedade Civil, que está lá na Secretaria-Geral da Presidência, seguimos com o compromisso de dar continuidade a esses diálogos, aprofundar essa construção coletiva e seguimos abertos a dialogar com todos vocês. Então, nos procurem o Confoco. Essa é uma construção que, como os desafios são muito grandes, precisamos de muitas forças para pensar estrategicamente e pensar quais as alianças e quais as oportunidades são possíveis neste cenário adverso, que tem a ver muito com o contexto legislativo, né? Então, queria agradecer muito e pedir uma salva de palmas para a nossa mesa. Em instantes, só um aviso, em instantes, os outros participantes vão vir para aqui, para o auditório, que a mesa de encerramento vai começar. Então, quem quiser permanecer, está muito bem-vindo. Fique à vontade.